nossa alegria, querida colega e amiga Edelamare Melo. Bom dia a todos e todas. Iniciando essa fala com uma saudação que é comum a nós religiosos de matriz africana, que é pedindo licença aos nossos ancestrais e aos nossos orixás, e que ele nos oriente nessa fala, né? Que nós sejamos instrumento da sua voz no momento dessa apresentação. Eu quero cumprimentar todos e todas, né? O segmento feminino na pessoa da minha companheira de painel, doutora Fernanda Marinella, e ao público masculino, ao meu colega, amigo de muitas e muitas horas, Manuel Jorge, né? Que só ele consegue me botar para comparecer em eventos, porque há muito tempo eu deixei a vida acadêmica para me dedicar só ao Ministério Público do Trabalho. Então, iniciando a minha fala, primeiro eu gostaria de falar da minha imensa alegria de ter, em relação à fala do nosso Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A fala dele, enquanto cidadã, enquanto religiosa, ela, enquanto membro do Ministério Público, ela me representou. Ele trouxe uma série de questões que as pessoas, de um modo geral, não atentam. Então, no momento que o Procurador-Geral da República fez alusão aos sons e à simbologia das religiões, e o significado disso em relação à liberdade de culto e de crença, demonstra a sensibilidade dele com aquele lado da sociedade em que a laicidade mais interessa. Nós temos que tratar o tema do Estado laico e tolerância fazendo um recorte fático de uma realidade. Então, e que foi representado na fala do doutor Aras. Eu vou trazer casos recentes em que a gente vê uma grande distância entre o direito e os fatos. O Estado do Maranhão editou uma lei agora, obviamente inconstitucional, que a leitura da Bíblia vai implicar em redução de pena. A leitura da Bíblia vai implicar em redução de pena. Segundo caso, uma jovem de 12 anos estava sendo iniciada no candomblé, na casa de sua avó materna ou paterna, e a avó materna fez o seguinte: como ela é do grupo do fanatismo religioso, ela denunciou a mãe e ao pai da menina por maus tratos e também por abuso sexual. A menina estava num terreiro de candomblé com os pais que são simpatizantes, embora a família seja religiosa de matriz africana. O Conselho Tutelar invadiu o terreiro, retirou a menina de lá. A menina declarou que não estava sendo vítima de nenhum maus tratos, nem tampouco tinha sido vítima de nenhum abuso sexual. Ela, com 12 anos, com todo o espaço de fala dela, ela colocou um espaço de fala e de liberdade religiosa que é assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Veio o juiz, o Ministério Público, obviamente, postulou em caráter liminar a retirada da guarda da menina dos seus pais. Isso foi feito sem nenhuma observância do princípio do contraditório.
Absolutamente nenhuma. Os pais não foram ouvidos, testemunhas não foram ouvidas, se tirou uma criança da guarda natural de seus pais simplesmente por uma questão de pertencimento religioso. E eu trago esse fato em relação ao Conselho Tutelar e em relação ao magistrado e também em relação ao legislativo estadual lá, para a gente tocar num aspecto que ele é fundamental. E que aspecto é esse? São os princípios da imparcialidade e da impessoalidade que devem nortear a atuação de todo agente público. Então, no momento que eu carrego meu sistema de crenças para as minhas decisões no Poder Executivo, no Poder Legislativo e no Poder Judiciário, eu quebro automaticamente a questão do Estado laico. Eu perco a minha imparcialidade, eu perco a minha neutralidade, eu perco a minha impessoalidade. E isso acontece no campo da intolerância religiosa. Trago outro fato, esse foi de ontem. Estava havendo um fórum LGBTQI+, uma live, e o que aconteceu? A live foi invadida por pessoas da extrema-direita que fizeram cair a live se valendo de argumentos, eles invadiram a live, começaram a agredir a população LGBTQI+, e a gente sabe que essa agressão à comunidade LGBTQI+, ela tem um fundo do fanatismo religioso. Então, começaram a postar fotos pornográficas, começaram a proferir palavras de baixo calão, começaram a agredir as pessoas de forma tal que não foi possível se realizar a live. E aí, estão aí postos os fatos. E um outro fato que eu trago em relação à abertura dos espaços públicos para grupos sectários e de fanáticos religiosos, e está constituído basicamente do segmento neopentecostal, esse adentramento deles no sistema prisional construiu uma estrutura que eles se chamam de traficantes de Cristo. E nas localidades em que eles têm domínio, eles vão com a Bíblia na mão, com uma arma na outra, apedrejam, ameaçam de morte, e as pessoas têm que sair dos seus terreiros, das suas casas de axé, para que elas possam continuar exercendo a sua liberdade religiosa. Então, você tem cenas, né, de depredação, você tem cenas de violência. Teve o caso de uma jovem, que agora eu me esqueço o nome, que ela estava em obrigação religiosa, e ela saiu com uma já na cabeça, que é esse torso que a gente usa para proteger a cabeça, e ela foi apedrejada. Ela foi apedrejada. Tem localidades em que você não pode vestir uma roupa branca, porque você vestir a roupa branca lhe dá um pertencimento a um segmento religioso, porque às sextas-feiras nós vestimos branco num sinal de humildade a Deus, né, ao maior de todos, e as pessoas são proibidas. Entram no supermercado e não são atendidas. Se estiver com uma conta no pescoço, estiver com um ojal na cabeça. Eu estou colocando situações bem pontuais, para a gente ver o quanto a proclamação do Estado laico no Brasil, ele é meramente simbólico. Ele nasceu, nós temos um direito posto, que garante, como foi colocado com muita propriedade pelos os expositores anteriores,
que garante efetivamente a liberdade de culto, que proíbe que o Estado proteja, financie segmentos religiosos, ou que faça uma assimilação do Estado com o segmento religioso. Mas esse segmento religioso, que está patrocinando esse volume de violências Brasil afora, ele tem representante no Congresso Nacional, ele tem representante no Poder Executivo, ele tem representante no Judiciário. Ele ocupa espaços de poder que as comunidades de matriz africana elas não ocupam. Então, nós temos, na realidade, uma situação em que o Estado laico, ele hoje é uma reivindicação fundamentalmente dos religiosos de matriz africana, porque são eles que sofrem o maior número de violência e de violação. Eu aí vou dar um recuo no tempo para tratar da questão de como o negro, dentro do processo de escravização, ele foi visto. Hegel dizia que o homem negro africano era um ser destituído de razão, era um animal aculturado, incapaz de pensar. Hegel. E nós estudamos Hegel. Nós não paramos para estudar a filosofia africana e entender a cosmovisão africana. Então, quando houve o processo de escravização, o pensamento eurocêntrico era esse. Negro é uma besta fera, é um selvagem que precisa ser domesticado e incapaz de pensar. Ele não tem razão. Então, eu desumanizo uma pessoa, escravizo essa pessoa e vou impor a ela aquilo que eu entendo como razão, como moral. E vou impor a ela a minha cultura, porque eu nego que ela seja um ser que tem cultura. E, portanto, que tem religiosidade. Só esclarecendo que, para os africanos, a palavra religião não existe. Porque a cosmovisão africana, em relação à deidade, é de integração direta. Eu sou parte do universo, e o universo faz parte de mim. Essa é a minha cosmovisão. Esse é meu sentido de humanidade. Eu sou porque pertenço a um grupo, porque pertenço a uma comunidade. A cosmovisão europeia é eu penso, logo existo. Ele parte dele. E a questão de humanidade é tratado como valor. Então, eu digo, fulano é extremamente humano, fulano é assim, fulano é empático, é isso, porque ele é humano. Então, ele não tem esse conceito de humanidade como pertencimento a um grupo, a uma comunidade, e como pertencimento a uma coisa maior do que a minha existência carnal que eu tenho aqui. Então, dentro desse processo de escravização, os negros estabeleceram um sistema de resistência. Então, o candomblé surge dentro das senzalas como uma forma de manutenção, primeiro, dos laços familiares, que a escravização ela dilui esses laços e eles constroem uma família simbólica, que é a família religiosa, que tem uma liderança carismática ali, que é reconhecida como pai, como mãe, e em que todos são irmãos, tios, tias, sobrinhos, netos. Isso é como eles se organizaram para manter a religiosidade, para manter a cultura deles, essa ideia de pertencimento. Eu sou porque pertenço a um grupo, porque pertenço a uma comunidade. Como resistência, e aí é bom que se esclareça que
o Brasil, a estratégia de sincretismo religioso, ela foi uma estratégia do africano escravizado para manter a sua cultura. Então, ele estava se celebrando a festa de Santa Bárbara. Eles aí tocavam tambor e diziam ao senhor que eles estavam homenageando Santa Bárbara, mas eles estavam homenageando Inhansã. Só que a partir do momento que o Estado ele conclama, na medida que o Estado proclama e reconhece as religiões de matriz africana como religião, o sincretismo não se justifica mais, porque o sincretismo é uma forma de manutenção de um racismo estrutural. Que eu aceitei a cultura do outro, a história do outro, como sendo minha, para preservar a minha história e a minha cultura. Então, você falar de Estado laico, você falar de tolerância, você tem que pegar um tripé. Eu tenho que falar a laicidade, Estado e agentes. E partir e tratar a questão a partir da cosmovisão africana e europeia de humanidade, de dignidade, igualdade, impessoalidade, imparcialidade e de neutralidade. Tudo começa a partir daí. E aí eu sou existencialista, né? Sempre coloco isso com Ortega y Gasset, eu digo, né? Eu sou eu e minha circunstância. Se eu sou eu e a minha circunstância, é impossível que eu, como um agente do Estado, me dissocie dessa minha circunstância. E não vá contaminar a minha atuação como um agente público daquilo que eu trago, da cultura que me foi, porque a cultura é um sistema de valores. Nós, dentro do candomblé, temos a nossa cultura, temos os nossos sistemas de valores transmitidos pelo sistema da oralidade, nós temos uma moralidade, e nós temos um princípio maior que conduz toda a nossa vida, que é o Iapelé, a essência do bom caráter. E a filosofia Ubuntu, que dentro que era um modo de ser e viver do africano e que passou a ser também um modo de ser e estar e de construir uma política. E dentro do Ubuntu, você tem dois conceitos de humanidade. Um primeiro conceito, que é humanidade como conjunto de pessoas, e a humanidade que é viver sempre relacionado com outras entidades cósmicas não humanas, ou seja, eu faço parte de um universo. Então, quando eu dissocio, eu vou tratar do Estado laico, eu sempre digo assim, é muito bonito se teorizar, é muito bonito, né, se fazer toda uma construção teórica em relação à hermenêutica, em relação ao marco jurídico, à jurisprudência, à produção legislativa, de cima para baixo, sem conhecer aquela realidade na qual a norma jurídica, seja aquela de caráter geral, produzida pelo legislador, ou a de caráter individual, que vai ser posta pelo juiz, sem atentar para o mundo que está ao seu redor. E não pensar que quando eu decido, quando eu, como Ministério Público, eu estou tendo uma atuação, eu vou influir no sistema de valores, eu vou influir dentro daquilo que é fundamental reconhecer no Estado brasileiro, que é, né, o pluralismo cultural, não é o pluralismo jurídico, porque não se permite a convivência em um mesmo Estado de duas ordens soberanas. Isso foi matéria que eu discuti na minha tese doutoral, em que eu tratei da questão da neutralidade e independência das agentes reguladoras.
e tive que fazer uma incursão muito forte em relação ao pluralismo jurídico, por essa assimilação ao pluralismo cultural. Nós temos um pluralismo cultural, nós temos um pluralismo sociológico, nós temos um pluralismo antropológico, que não se confunde com o pluralismo jurídico. Então, e uma questão, né, que me chamou muito a atenção nas falas anteriores, você tratar da questão da liberdade religiosa em relação a uma moralidade pública. Nós não temos uma moralidade pública. Nós temos a moralidade de um homem médio, que é uma moralidade que se assenta em valores eurocêntricos, única e exclusivamente neles. Eu não respeito aquela cultura que faz parte da minha base, que é a cultura africana, com os seus sistemas de valores. Portanto, eu só tenho um caminho. Eu tenho que negar, suprimir e subjugar. Então, nisso, né, os evangélicos, os neopentecostais, são extremamente inteligentes e dignos de aplauso, porque eles estão ocupando espaços de poder com um foco. É não admitir essa pluralidade de valores, é não permitir essa diversidade cultural, religiosa, étnico-racial que nós temos. E conduzir, né, toda uma produção legislativa, uma produção normativa para aquilo que contemple a moral dele, os valores dele. Tanto que eles dizem, né, eu não sou do mundo, eles não se relacionam com o mundo, porque esse mundo que abarca a diversidade é um mundo profano. É um mundo que, na medida em que não incorpora os valores cristãos como postos por ele, a partir, basicamente, de uma leitura literal da Bíblia, e uma instrumentalização negativa dos ensinamentos bíblicos, você vê caminhar a passos largos para o quê? Para essa construção de um pensamento único, uma moral única. E, por isso, eu me permito invadir uma rede social, uma live, para denegrir, para inviabilizar o exercício da diversidade. Eu me permito, como juiz, tirar a guarda de uma criança de seus pais, sem nenhum respeito ao contraditório, simplesmente porque ela estava dentro de uma casa de candomblé. Então, é essa a situação que nós temos que tratar, né? O que é que nós temos que fazer enquanto membros do Ministério Público, juízes, advogados, dentro dessa questão maior da laicidade do Estado, colocada com brilhantismo pelo Procurador-Geral, quando afirma, né, de forma serena, mas contundente, de que é uma garantia do cidadão. O Estado laico existe para servir ao cidadão. E os deveres do Estado exatamente vocacionados para garantir esse direito. Mas, na medida que eu permito chegar dentro de uma dentro de uma manifestação pública, dizer eu sou terrivelmente cristão. Então, você ser terrivelmente cristão é você negar, né, o que é o conceito do terrível. Né? É um conceito de violência. Quando você fala de terrível, você fala no sentido de violência. Você não é uma palavra que tenha um conteúdo e uma carga simbólica positiva. E ela me leva como até uma ameaça àquilo que é diferente de mim e que eu não procuro conhecer. Então, eu tenho o meu preconceito, eu tenho eu tenho o meu preconceito, eu tenho a minha intolerância, e por isso eu não respeito. Então, eu entendo que dentro, né, sendo uma adepta de religião de matriz africana, eu sou uma ebome da casa de Oxumaré, sou filha de Xangô, orixá da justiça. Estou falando com vocês dentro
do terreiro a qual eu pertenço, que é a Casa de Xumaré, aqui em Salvador, e o que nós estamos vendo é isso. Isso é fruto de um racismo estrutural? É. Né? As religiões dos negros foram sempre tidas como uma religião, não como uma religião. Primeiro, se nega o caráter de religiosidade, e que, na verdade, não é de todo incorreto, porque, para o africano, esse modo de ser dele, o Ubuntu, a sua conexão com a divindade, ela é a sua cultura, é o modo dele ser e viver dentro do mundo. Então, nesse sentido, até que não incomoda muito se for por aí, mas você não respeitar essa relação e utilizar do uso da força física, do uso da força armada, do uso da violência para, como traficantes de Cristo, invadirem e destruírem e matarem e ameaçarem e tirarem as pessoas dos seus territórios, arrancar a filha de uma mãe dentro de um terreiro. Onde é que está, gente, esse Estado laico? Aonde é que está esse Estado laico? Aonde está o sistema de garantia de direitos, os agentes do sistema de garantia de direitos, para garantir esse direito à liberdade religiosa, de crença e de culto, que tem a ver com o meu sentido de humanidade, que tem a ver com o meu sentido de dignidade. Aonde é que está isso? Eu me lembro, nos simpósios que eu faço sobre a temática, o Manuel sabe do trabalho que eu desenvolvo nisso, e da luta interna que eu tenho, por isso que eu disse que eu fui muito bem representada na minha fala pelo Procurador-Geral da República. O mesmo eu não tenho em relação a alguns colegas do Ministério Público do Trabalho. E eu não estou colocando a isso o Procurador-Geral do Trabalho, nem a maioria dos membros, mas existe um segmento que, embora, né, se afirme que não é racista, ele não é antirracista, porque ele tem dificuldade de trabalhar com essa diversidade e entender que isso é matéria de trabalho, sim, do Ministério Público do Trabalho. Então, o chamado, e aí concluindo, né, o chamado que eu faço é a essa reflexão crítica. De que vale eu escrever, eu pensar, eu teorizar sobre a liberdade religiosa se eu não estou olhando para aquela criança que sofreu essa violência estatal? Se eu não estou olhando para aquela mãe de santo, aquele pai de santo que está sofrendo aquela determinada violência? Se eu não estou olhando para a instrumentalização da Bíblia em prol da violência, da negação do direito? De que vale eu dizer que eu tenho um Estado laico quando grandes representantes do governo, que, graças a Deus, tem o Estado e tem o governo, que se afirma terrivelmente cristão e encaminha toda uma política, um aparelhamento do aparato estatal para impor um pensamento único que passa por uma moralidade que está ligada umbilicalmente a um segmento religioso. Então, como a gente dizer, né, essas pessoas que são vítimas dessa violência, de como reagir. Então, fica aí a reflexão, e eu agradeço imensamente essa oportunidade, meu amigo Manuel. Né, agradeço a todos os ouvintes, te agradeço muito, Fernanda, né, por estar comigo aqui, vi da sua sensibilidade com o tema, e fico muito feliz, né, de ver a escola abraçando essa causa. Aí um beijo no coração de todos, né, que Orixá, Voduns, Inquices, Encantados, nossos ancestrais nos cuidem e nos dê sabedoria.
Minha querida amiga e colega Delamare, o exíguo tempo que temos à disposição, ele é inversamente proporcional ao interesse que todos nós temos para ouvi-la nessa exposição carregada de emoção e de denúncia. Carregada de emoção e de denúncia também, na medida em que esta é a oportunidade que temos para divulgarmos as transgressões que são praticadas contra direitos fundamentais e aqui do direito fundamental à liberdade de religião. Meus cumprimentos e meu agradecimento em nome da escola e em meu nome pessoal. Muito obrigado, minha querida amiga. Muito obrigado. Passamos agora à segunda parte do nosso painel, onde teremos o enorme prazer, alegria, honra de ouvir a professora Fernanda Marinella. A professora Fernanda Marinella, ela é advogada, é professora de Direito Administrativo, todos conhecem a competência, a proficiência da professora Fernanda Marinella. Já tive a oportunidade de ouvi-la